Bom dia, meu jovem da terceira série do ensino médio. Eu sou o professor Rodrigo Rufino de Matemática, da Escola Básica Dribal Ramos da Silva, do bairro Estreito, Florianópolis, Santa Catarina. Estou aqui para falar sobre posição de duas circunferências no plano. Vamos ver as posições que são seis posições. Circunferência tangente externa. Essa circunferência, elas são tangente externa, porque elas têm um ponto em comum chamado ponto de tangência. O ponto de tangência fica bem aqui, né? Então, essa circunferência ela pode ser aqui, ela pode ser outra circunferência aqui, poderia ser uma outra aqui, pode ser aqui na parte superior, pode ser na parte inferior, desde que elas estejam ligadas por um ponto. Essas são as circunferências tangente externa. Então, essa aqui é a circunferência tangente interna, também tem um ponto de contato, uma dentro da outra com ponto de contato, né? Essas são as tangentes internas. Aqui são as circunferências secantes, que elas têm um ponto em comum, dois pontos em comum. Aqui o ponto A e aqui o ponto B. Então, essas circunferências secantes, elas lembram muito aqueles símbolos da Olimpíada, que é interligado por 5 círculos, né, 3 em cima e 2 embaixo, que representam os continentes: Europa, América, Ásia, Oceania, África. Tá? Então, vocês podem observar que tem a ver tudo com o nosso dia a dia. Essas são as circunferências secantes, bastante utilizadas também para exercício matemático. Circunferências externas. Então, vocês observam que tem uma circunferência à esquerda maior e uma circunferência à direita menor. Então, elas são externas porque elas estão bem afastadas, não tem nenhum ponto de contato. E a distância do centro 1 até o centro 2 é maior que o R grande mais o R pequeno. Circunferências concêntricas são circunferências que têm o mesmo centro. Vocês observam aqui, ó. O centro dessa menor é igual ao centro da maior. Elas têm o mesmo centro, são as circunferências concêntricas. A distância do centro 1 até o centro 2 é igual a zero. Centro 1 coincide com o centro 2. Lembra muito a roda de um automóvel. Aqui por fora é o pneu, aqui é a calota e aqui é o eixo. Circunferências concêntricas, bastante utilizado no nosso dia a dia. Circunferências internas, muito parecido com a circunferência internas e tangentes, mas são diferentes, porque cada um com a sua característica. Essa aqui não tem ponto de contato, essa pequena não tem ponto de contato com essa grande aqui, ó. E aquela lá tem ponto de contato. Tudo isso aqui, essa é interna e essa aqui também é interna, mas cada elas são diferentes em suas características. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Isto. Então vamos seguir. A gente vai ver alguns pares de circunferência e vamos ver a classificação delas. A gente vai verificar se as equações geral da circunferência são secantes, concêntricas e tangentes. São as mais utilizadas em exercício de matemática. Aqui eu tenho um parzinho de equações gerais geral da circunferência. Ali onde aparece assim, ó, lambda 1 é a circunferência 1, lambda 2 é a circunferência 2. Lambda é uma letra grega, essa letrinha aqui, ó, é letra grega, chamada lambda, muito utilizado na matemática para representar o nome da circunferência. Circunferência 1, circunferência 2 e assim por diante. Nessa circunferência, vocês observem aqui que elas são quase todos, os elementos são todos iguais, só muda o mais 12 aqui e o mais 4 aqui, tá? Então a gente vai ver que tipo que elas são aqui.
Resolução. A metade de 6 é 3, a metade de 4 é 2. Claro que o sinal ao contrário. O oposto de mais é menos, o oposto de menos é mais. Mas sempre a metade do 6 e a metade do 4 coloco ali. Depois, na segunda circunferência, a metade de 6 é 3 e a metade de 4 é 2, com o sinal oposto. Elas têm o mesmo centro. Então, elas são circunferências concêntricas, porque elas têm o mesmo centro, menos 3 e 2. As circunferências são concêntricas, pois seus centros são iguais. Eu fiz aqui o desenho das circunferências concêntricas. Então, vocês observam que tem uma em verde e a outra em vermelho, mas elas têm o mesmo centro, menos 3 e 2. Vocês podem observar aqui, até isso. Então, aqui. Aí, vamos continuar. Agora, eu vou colocar o meu item B lá. No item B, tem mais um parzinho de circunferência, lambda 1, lambda 2, e aí a gente vai decidir o que elas são. As circunferências não são concêntricas, pois seus centros são diferentes. Veja a seguir. Na circunferência 1, lambda 1, x² mais y² menos 2x igual a 0, a gente vai completar, porque como só tem 3 termos, 1x² mais y² menos 2x, são 3 termos, mas tem que ter 5, está faltando alguns termos ali. Vamos ver quais que faltam. Falta o 0y e o 0. Então, a metade de 2 é 1 e a metade de 0 é 0. Então, o centro dessa circunferência é 1 e 0. Continuando aqui, agora a segunda circunferência, a metade de 2 é 1 e a metade de 8 é 4. Então, o centro da segunda circunferência é 1 e 4, e os centros não são iguais, portanto, elas não são concêntricas. A gente vai decidir pelos cálculos que a gente vai fazer se elas são tangentes ou se são secantes. O centro de raio de x² mais y² menos 2x mais 0y mais 0 igual a 0. Já vimos lá em cima que o centro é 1 e 0, mas vamos colocar na fórmula direitinho novamente. A fórmula é menos d sobre 2 e menos e sobre 2, a fórmula do centro. Fazendo o cálculo, o centro aqui vai ser 1 e 0. Para calcular o raio, eu vou usar essa fórmula. Então, botando na fórmula, os valores do R1 vai ser 1. Centro de raio de x² mais y² menos 2x menos 8y mais 8 igual a 0. Vou colocar na fórmula aqui, calcular novamente o centro aí, já deu um 4. E o raio, colocando na fórmula, o raio 2 vale 3. Vou continuar na próxima página a explicação desse problema. Vamos continuar na próxima página. Aqui. Vamos agora calcular a distância do centro C1 ao centro C2. Centro 1, 0 ao centro 1, 4. Pela forma da distância já conhecido lá na distância em 2 pontos. Porque centro 1 e centro 2 são pontos, então a gente vai calcular a distância entre esses centros. Colocando na forma já conhecida de vocês, vou usar a forma da distância do centro 1 ao centro 2 e vai dar 4. Como na página anterior calculamos que o raio 1 é 1 e o raio 2 é 3, podemos concluir que as circunferências são tangentes, pois a distância do centro 1 e centro 2 é igual a R1 mais R2. E 1 mais 3 dá 4. Eu fiz aqui deixa eu só dar uma baixadinha aqui. Baixadinha aqui, certo? Sim. Agora vamos ali para o gráfico. O gráfico você observa ali que as retas são tangentes no ponto de tangência 1, 4. Está escrito aqui, ó. Ponto de tangência é 1, 1. Ó, 1 do x e 1 do y.
e a circunferência verde é tangente à circunferência vermelha, só para ilustrar o problema. Vamos para a próxima página, fazer o último item, que é o item C, é esse aqui, tá? Então, vamos continuar. Eu dei aqui duas circunferências, cada uma delas escrita em sua forma reduzida. Então, vai ficar resolução centro e raio de x² mais y² igual a 49. Vou completar, porque está incompleta a parte de cima, então vou completar com 0 e 0. Então, x menos 0 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado é igual a 7 ao quadrado, porque 49 é 7 ao quadrado, né? Centro, a gente vai verificar que o centro da circunferência 1 é 0, 0 e o raio é 7, o que está embaixo do quadrado, né? Ou então que a raiz quadrada de 49 vai dar 7, é a mesma coisa. Continuando, né? Continuando nosso problema. Agora vamos ver a segunda circunferência, lambda. X menos 3 ao quadrado mais y menos 4 igual a 36. Detalhe importante, está faltando um quadrado aqui em cima, aqui, tá? Que eu coloquei aqui embaixo já. Ó, que eu não coloquei lá, eu coloquei aqui, tá tudo bem, então. Então, vamos lá. Então, o centro vai ser 3 e 4, e o raio vai ser a raiz quadrada de 36, que dá 6. O raio dessa circunferência é 6. Vamos agora calcular a distância do centro C1 ao centro C2, pela fórmula já conhecida, que é a distância de 2 pontos. Então, está aqui. Essa é a fórmula. Então, eu vou colocar, vai ficar 3 menos 0 ao quadrado, mais 4 menos 0 ao quadrado. E vamos ver quanto que vai dar isso aqui. Vou colocar lá em cima, tá lá. Então, fazendo a conta, a distância do centro 1 até o centro 2 vai dar 5. Fazendo todas as continhas ali, hein? Vai dar 5. Pela desigualdade triangular, vamos verificar que o 1 é menor que 5 e 5 é menor que 13, pela desigualdade triangular. Podemos concluir que as nossas circunferências elas são secantes, né? Secantes. Aqui eu fiz um gráfico para ilustrar os nossos cálculos, né? Aqui é secante no ponto A e aqui no ponto B. Jovens, isso aí foi o vídeo 8 sobre posições de duas circunferências. Espero que vocês tenham entendido e até o próximo vídeo.